Salve, salve pra geral, aqui quem fala é o André, o Ninja do Cartola. Se você ainda não me segue, então não perca tempo, clica no botãozinho aqui, deixa o seu like e já se inscreva no canal do Ninja do Cartola. Aqui eu trago tudo sobre o Cartola, isso mesmo. E já estão prontas as dicas da rodada de número 6, dica para você mitar. Então vem comigo aqui acompanhar o que eu preparei para vocês e pode ter certeza que você vai mitar muito com essas dicas. Mas antes disso, vamos falar aqui do nosso time principal, Ninja do Cartola aberto. Esse daqui é o time da página, o time que eu deixo exposto aqui para vocês copiar e ser feliz na liga de vocês. Esse time ano passado ficou com mais de 2.900 pontos na temporada, sendo campeão de várias ligas e ajudando vários seguidores a ser lucrativo na temporada. Atualmente a gente está com 139,37 de patrimônio. Na última rodada fizemos 89,12 pontos e estamos no geral com 419,05 pontos. Na rodada passada, infelizmente, eu não consegui vir aqui no YouTube dar as dicas de top 5 para vocês, mas eu deixei o time aqui para vocês. E quem copiou o time se deu muito bem, porque foi uma pontuação muito top. Agora vamos lá para nossas dicas por posição. Começando aqui nas dicas de goleiros, eu deixei aqui o Antony do Internacional, o Gabriel Brazão do Santos, Rossi do Flamengo e o Everton do Palmeiras. Para mim, o melhor SG para a rodada é o SG do Internacional, o SG do Palmeiras e depois o SG do Flamengo. Esses são os tops SG. Esses três goleiros aqui têm um potencial muito grande, mas eu vejo com bons olhos esse goleiro aqui, vai enfrentar o Bragantino que tem um poder ofensivo muito bom, finaliza bastante. E se esse Santos segurar o SG nesta rodada, vai fazer ali na faixa de 10 pontinhos, igual foi contra o Atlético Mineiro. Lembra o jogo do Santos contra o Atlético Mineiro? Eu indiquei esse goleiro e ele fez 11 pontos na partida. Então, se você tem poucas cartoletas e não cair pesado no Internacional, esse goleiro aqui é uma baita opção. Já na lateral, estou indicando aí para vocês o top 5 lateral, só lateral top aqui, mas vai depender o que você tem de cartoleta para escalar esses jogadores. Minha dupla de lateral é o Bernabé e o Piquerez. E o porquê eu escolho essa dupla? Porque pode ter pênalti e o Piquerez é o batedor de pênalti do Palmeiras. Então imagina um SG com um gol. É um jogador que pode imitar muito. Mas se você tem poucas cartoletas, o Escobar aqui vem com uma média muito alta mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a média de pontos do Escobar é muito top essa média. Mas sendo que o Piquerez também não fica para trás, tem uma média muito boa também. E os outros também nem se fala. Olha o Juninho aqui, o Juninho com uma média absurda. E o Wesley do Flamengo também não deixa para trás. Mas desses 5 que eu estou indicando, o Wesley, tu pode ver que ele tem poucas médias. Tem a média menor do que os outros. Então, no meu time, eu vou escalar o Bernabé e o Piquerez. Mas se vocês quiser vir com o Escobar, é uma baita opção. Juninho também é uma baita opção. Por isso eu estou indicando esse top 5 para vocês. Mas tudo vai depender do que você tem de cartoletas. Além desses daqui, se vocês tiver menos cartoleta ainda, tem o parceiro do Bernabé ali, que vocês podem colocar ele custa baratinho também. Já de zagueiro, pessoal, Gustavo Gomes e o Mikael do Palmeiras, Léo Ortiz do Flamengo, Vitão do Internacional e o Zé Ivaldo do Santos. O Zé Ivaldo tá baratinho ali, o Vitão tá custando 8 cartoletas, o Mikael custando 4,91. Pode ter o SG do Palmeiras lá, então se você não tem cartoletas para escalar o Gomes, você pode fazer ali a escalação do Mikael. Vitão aqui é a base do Internacional, conforme eu falei, Internacional, Palmeiras e Flamengo são os times prováveis a segurar o SG. Flamengo ali na terceira posição, segundo meus estudos. Primeiro, Internacional, segundo o Palmeiras. Então tem que ter os defensores desses times. Eu colocaria no meu time o Gomes, mas conforme eu falei, vai depender muito da cartoleta de vocês. O meu ideal é o Gomes. Tem um poder ofensivo muito bom, jogada aérea, pode fazer gol, então por isso que eu opto por ele. Mas se vocês não têm cartoleta, vocês podem vir com o Mikael e o Vitão. A mesma coisa o Zé Ivaldo, que eu coloquei aqui custando 6,31 cartoletas. E o porquê que eu coloquei? Porque o Bragantino toma gols de zagueiro. Então no cruzamento ali pode ter um gol do Zé Ivaldo, até mesmo do Gil, que também tem um poder ofensivo muito bom. Mas como eu posso indicar só 5, está aqui esses 5. Se você quiser vir com o Gil, que está mais barato do que o Zé Ivaldo, é uma boa. Lembrando que o Zé Ivaldo fez gol contra o Atlético Mineiro numa jogada ofensiva dentro da área, a bola sobrou para ele, ele fez. Então seria uma boa opção também. Dependendo da sua cartoleta, escala o jogador. O meu top 5 meio campo, deixei aqui para vocês: Alan Patrick, Arrascaeta, Matheus Pereira, Mateuzinho e o Richard Rios. Galera, eu quero falar desse cara aqui. Esse cara tava um tempo sem jogar futebol,
voltou para o Cruzeiro, começou a jogar e o Cruzeiro até melhorou o seu futebol. E a média, os jogos que ele jogou, olha a média, aqui ele entrou no finalzinho do jogo, mas aqui ele jogou, ó, fez 6.7, aqui 4.70 no jogo que ele ganhou de 3-0 do seu jogo dentro de casa, e aqui na última partida jogando fora de casa contra o Bragantino, ele fez 8.6. Se ele der uma assistência ou fazer um gol, é uma mitada certa. E vai enfrentar o Vasco dentro de casa, o Vasco que sempre cede bastante pontos para meio campo. O que tá me deixando feliz em ver esse cara jogar e me agrada em escalar ele nessa rodada é porque ele tá pontuando com roubada de bola, ele tá roubando bem, tá finalizando e tá dando assistência, mas os atacantes não vêm concluindo em gol. Quando concluir, pode ter certeza que é uma mitada desse cara. A mesma coisa esse outro aqui, ó, Mateuzinho do Vitória, tá com uma média muito boa. O último jogo que ele jogou dentro de casa, ele fez 18.1 e ele vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio está mitando jogadores no meio campo, então é uma baita opção. Porém, todos esses jogadores aqui são muito caros. Isso mesmo, o mais baratinho é o Richard Rios, que tá com uma média absurda também, ó. Olha a pontuação dele, a menor que ele fez foi essa daqui. Inclusive teve assistência, mas o Cartola não considerou. Então vai jogar dentro de casa para fazer o combo ali com um atacante muito bom também. Fora esses daqui, se vocês não tiver cartoleta, tem o meio campo do Santos, o Bom Tempo, que é muito bom também. Esse jogador tá com uma média muito top também. Já para atacante, eu separei aqui para vocês o Ener Valencia, Estevão, Guilherme do Santos, o Caio Jorge e o Wesley do Internacional. Porque eu separei esses 5, tem vários outros nomes muito bons para a rodada. Ener Valencia ali vai ser o nosso banco de luxo, tem que usar a estratégia de banco de luxo. Então, o meu trio de ataque, eu vou mostrar para vocês a prévia do meu time já. O meu trio de ataque aqui é o Wesley, é Estevão e é o Caio Jorge. E no meu banco de luxo eu tô botando o Ener Valencia. O que me preocupa um pouquinho do Ener Valencia é que ele não tem muita média básica. Por exemplo, no jogo da Libertadores, ele ficou negativo. Menos 3 pontos, se eu não me engano, eu jogo Fantasy, então eu sei o que eu tô falando. Então eu não gosto de colocar reserva de luxo um jogador que não tem muita média básica. Mas sendo que você para analisar junto comigo. O jogo é muito favorito para o Internacional de golear. Lembra que o Flamengo goleou? Deu de 6-0 no Juventude? Então se você deixar de colocar esse jogador aqui e limitar, você vai ficar para trás nas suas ligas. Então por isso que eu particularmente vou usar ele por causa disso. Mas se você não quiser usar, tu vai com esse cara aqui, ó, o Guilherme. O Guilherme na última rodada fez 11 pontos, a média dele é absurda, ó. Todas essas pontuações aqui foi sem fazer gol, galera. Sem fazer gol. Imagina ele fazendo gol, dando uma assistência. No Fantasy ele fazia 22 pontos. Quando ele dava assistência, fazia gol. Eu jogava o Fantasy pelo Campeonato Estadual, Campeonato Paulista lá, e esse cara imitava demais. Então, esse daqui é o meu top 5 ataque. O meu top 5 técnico, eu nem botei top 5, eu botei só top 4. A melhor opção, o Roger Machado, por causa da goleada contra o Juventude. Felipe Luiz, sabemos lá que ele faz várias mudanças que ajuda o time a pontuar mais e com isso ele pontua mais, principalmente no setor defensivo. E a opção de escolher o técnico é sempre ver aquele jogo que pode ter goleada e ao mesmo tempo chances de vitória para o time, porque o Cartola ele dá 1 ponto para o técnico quando o time ganha. Então eu vejo vitória do Palmeiras, vejo vitória do Flamengo e vejo vitória do Internacional. Por isso esses daqui são meus top 3 técnicos. Porém eles estão muito caros. O mais barato aqui é o Roger Machado. Agora eu indiquei um outro técnico aqui que está baratinho, custando R$6,40, que é o Thiago Carpini do Vitória, que vai ter um jogo favorável dentro de casa contra o Grêmio, que não está muito bem no campeonato. Então pode acontecer a vitória do time do Vitória e você ganhar essa pontuação e ainda ganhar a cartoleta. Essas daqui são as minhas dicas por posição para vocês seguidores do Ninja do Cartola. Agora vindo para cá, para o nosso time aqui, ó, do Cartola, nosso time principal, o Ninja do Cartola aberto, vamos subir essa pontuação aqui, estamos com 419,05 pontos no geral. E o meu time prévia, tá galera? Esse é o time prévia para a rodada de número 6. Já deixei montadinho aqui para vocês, ó. Piquerez em uma lateral, Bernabé na outra lateral. Minha dupla de zaga, Vitão e Mikael. O meu goleiro, eu tô indo com o goleiro do Santos. Conforme eu falei para vocês, o potencial de imitar desse goleiro é muito grande. Se ele não tomar gol, ele pode fazer mais de 11 pontos. E eu estou muito confiante que pode acontecer esse SG. E se não acontecer, eu estou despreocupado, porque o Bragantino, ele finaliza bastante com isso, ele vai dar a defesa para goleiro, e o goleiro pode recuperar o seu SG, ou até mesmo fazer de 8 a 10 pontos sem segurar o SG, porque num jogo contra o Vitória, o Bragantino jogando fora de casa, eu indiquei o goleiro do Vitória, e o goleiro do Vitória tomando gol, perdeu seu jogo por 1-0, o goleiro fez 8 pontos tomando gol e perdendo seu SG, então por isso que eu estou confiante, está baratinho esse goleiro aqui, ele pode me estar na rodada. O meu técnico é o Roger Machado, visando aquela goleada do Internacional e quem sabe o SG. Meu trio de ataque aqui, eu estou indo com a Arrascaeta, Alan Patrick, escolhi o Richard Rios,
por falta de cartoletas. Me resta apenas 8 cartoletas, não dá para me comprar o Matheus Pereira. Então, se não dá para me comprar, se você tem cartoleta, compra para poder fazer o combo com ele. Sou um jogador que tem uma estratégia que gosta de jogar muito com combos. Então eu tenho o combo aqui do Alan Patrick, que para mim Alan Patrick e Arrascaeta é unanimidade nessa rodada, e estou fazendo o combo, só o Arrascaeta que eu não estou fazendo o combo com ataque, porque o Estevão é muito favorito a me estar nessa rodada contra o Bahia, que não vem muito bem. Então eu optei aqui o Richard Rios, que vem com um potencial muito grande, vem pontuando muito bem nessa rodada, então aproveitei para fazer o combo com o Estevão. E o Caio Jorge sozinho ali, e conforme eu falei para vocês, o meu reserva de luxo aqui, ó, é o Ener Valencia. Não gosto muito dele, então se vocês não quiserem colocar ele, vocês podem ir com o Guilherme. Mas eu estou colocando ele porque, conforme eu falei para vocês, o jogo está propício a sair uma goleada. Assim como o Flamengo goleou o Juventude, pode acontecer de um Internacional golear lá o Juventude e esse cara aqui participar em gol, fazer 2 gols e imitar na rodada. Então eu não posso ter ele. O Estevão é um jogador que não está muito bem na temporada, apesar de ter dado uma assistência na rodada passada, mas ele não deu aquela mitada ainda pra gente. Então eu estou arriscando em colocar ele de capitão, mas por causa do banco de luxo aqui, se o Ener Valencia pontuar mais do que o Estevão aqui, o Ener Valencia passa a ser o meu capitão, porque o Wesley tem a média básica. Olha a estratégia que eu monto. Um jogador que tenha uma média básica. E o Caio Jorge é a mesma coisa. Todo jogo ele faz mais de 5 pontos sem fazer gol. E o Estevão estava fazendo entre 2 e 3 pontos sem fazer gol. Ele deu uma assistência na rodada passada. Então, se ele não fizer nada nesse jogo, e o Ener Valencia aqui, que também não tem média, mas o jogo está propício para ele imitar, vamos supor que ele faz 2 gols, ele sobe no lugar do Estevão aqui. Então, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês com as minhas dicas. Agora coloque em prática aí. Boa rodada para vocês e não se esqueça. Já clica aqui, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, comenta e é lógico, se inscreva aqui no canal do Ninja do Cartola. Um abraço, fui!